sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Oi, pessoal! Tudo jóia? Hoje é dia de casa cheia, sofazinho quentinho. Hoje tá frio, então o sofazinho tem aquela mantinha e aquele cafezinho quentinho, sabe? Aquele papo de comadre que vai durar horas e a gente adora e fica ali assim, massa! Hoje vai ser assim. E para apresentar a convidada maravilhosa de hoje, eu queria abrir lendo trecho de uma música chamada Hino, de Leonard Cohen, que é um poeta canadense. Uma coisa, né? Artista, enfim, tem nem como defini-lo. E vamos lá, abre aspas. Nós pedimos sinais. Os sinais foram enviados. O nascimento traído, o casamento gasto. Sim, a viuvez. De todo o governo. Sinais para todos verem. Eu não posso mais correr com essa multidão descontrolada. Enquanto os assassinos em lugares altos fazem suas orações em voz alta, mas eles invocaram uma tempestade. E eles vão ouvir de mim. Toque os sinos que ainda podemos tocar. Você pode acrescentar as partes, mas você não vai encontrar a soma. Você pode iniciar a marcha. Não há nenhum tambor. Todo o coração virá para amar. Mas como um refugiado. Então toque os sinos que ainda pode tocar. Esqueça sua perfeita oferta. Há uma falha em tudo. É assim que a luz entra. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Carol Milters. Vem pro sofá, Carol! Ai, que alegria, Mari! Que coisa mais linda! Tu falou Leonard Cohen e eu já coloquei aqui o verso da rachadura. E aí terminou aí e é maravilhoso. Eu desconheci o que vinha antes. E obrigada por introduzir essa conversa com essa potência. Obrigada. É uma alegria, uma honra, uma responsabilidade e uma inspiração estar aqui contigo, querida. Que delícia, Carol. E aí, vamos lá. Quem é você e como é que você chegou até aqui? Se apresente, fica à vontade. Vamos! Eu sou escritora, acima de todas as coisas. Uma escritora que se negou escritora durante muitos anos e isso custou muito caro. E eu sou uma pessoa que ri muito, ri alto, ri de forma que os vizinhos me reconhecem no elevador, dizendo: é tu a nossa vizinha de cima, porque a gente te escuta rindo. Muito bom. Que as pessoas no escritório dizem: a gente te escuta lá do outro lado. E que valoriza essa gargalhada por ter vivido demais em momentos em que ela foi silenciada, em momentos em que não tinha de onde tirar para gargalhar. E eu venho querendo acreditar que existe espaço para todo mundo, que existe um caminho possível para cada pessoa com as suas esquisitices, as suas idiosincrasias, os seus talentos, as suas potências, e que a gente pode fazer algo muito maravilhoso dessa vida. Tu quer que eu faça uma apresentação formal também, ou só essa aqui inspirada tá bom? Não. Essa é a apresentação, porque no fim das contas é isso. Assim, essa apresentação formal, pro forma, né, de protocolar,
ela não leva a gente a lugar nenhum, né? Ela não conecta. E quando eu escuto com o coração sobre a sua escrita, sobre o seu sorriso, eu me conecto profundamente porque eu reconheço você quando você fala isso. Para além de ocupações e de ofícios e de outras atividades que a gente também faz, né? Então acho que essa capacidade, O resto é temporário. essa capacidade de conectar quando a gente consegue se reconhecer e reconhecer o outro, né? Acho que a gente começou já bem, Carol. Com essa apresentação. E ó, acho que eu vou ser um pouco redundante, porque você fez uma resposta tão linda. Mas não posso deixar de perguntar. Que mundo você quer construir, Carol? Eu quero construir um mundo em que a gente possa ser a gente. Ponto, vírgula. E que isso nos aproxime e não nos divida. Super, compartilho. Só e tudo isso. Só e tudo isso. Isso já seria muita coisa, né? Belíssimo ponto de partida. Isto posto, queria fazer uma... Vou viajar, tá, Carol? Bora? Eu também sou viajante, vamos lá. Pra gente puxar esse papo. E eu acho que quando você fala assim que esse é o mundo que você quer construir, ao mesmo tempo que me parece distante, também me parece muito óbvio. E assim, a simplicidade, às vezes, a obviedade, ela é muito difícil de se ver. E colocando em perspectiva, eu queria pegar emprestado aqui a aula que eu assisti ontem do professor Antônio Nobre. E eu achei uma perspectiva muito fantástica, assim, da gente se colocar ou se lembrar, antes de mais nada, onde a gente está. E aí ele fala assim, a gente mora numa bola de magma que anda a 30 km por segundo ou a 108 mil km por hora, ou seja, estamos neste momento viajando a 108 mil km por hora, onde existe 2 km na vertical de conforto para respirar. Com 8 km a gente não tem mais oxigênio. Então, corredores de plantão aí, quem dá uma volta na Lagoa Rodrigo de Freitas, se corresse para cima, já não teria mais oxigênio no 8º quilômetro, no final da corrida. Que não é muita coisa. Isso é uma capa, uma película, né, que ele chama película de Gaia. E a Terra é uma improbabilidade estatística. Ou seja, um milagre. A gente está vivo e a gente existir. Mas a gente não lembra disso. A gente até estuda isso na escola. Mas isso passa batido. Porque são outras coisas mais importantes que a gente tem que fazer e a gente se distrai no caminho. E aí Darwin veio com assombro, né? Falou, cara, eu preciso entender como é que rola essa vida nesse planeta. E aí ele começou a estudar a seleção natural. E uma parte importante do que a gente conhece hoje vem dele. Não é a única visão, nem a completa, mas é uma visão importante. Que a gente entende como a seleção natural acontece. E ele fala da preparação, de quem é mais apto, de quem é mais forte, etc. Aí um abençoado no meio do caminho pegou isso e legitimou o egoísmo, legitimou a competição, legitimou a atrocidade que a gente vive hoje de poder destruir um ao outro sem consequência nenhuma. De poder destruir aonde a gente vive, o nosso planeta, sem consequência nenhuma. Então, esse ano, a gente tem o Overshoot Day, né? Que é o dia de sobrecarga da Terra. Que a gente está, cada ano que passa, a gente não melhora esse indicador, né? Então, o que significa isso? Esse ano, no dia 2 de agosto, a gente já consumiu todos os recursos naturais que a Terra é capaz de regenerar sozinha em um ano. Ou seja, em dezembro,
a gente vai ter consumido 1,7 planetas durante o ano, né? Que deveria ser pelo menos um só, para a gente conseguir dar tempo de recuperar o que a gente gastou, né? Enfim, tudo isso para dizer que a gente, se a gente observar na natureza, e eu voltei para a roça nas condições, nas rachaduras mais improváveis da vida, mas isso deixou um holofote entrar, né? Não deixou uma luz entrar, deixou um holofote, porque quando eu volto para a natureza e de verdade eu precisei aprender a enxergá-la, cara, não é assim que funciona. A natureza colabora. A natureza só é possível existir vida por cooperação, não por competição. E a gente acreditou nisso. Quer dizer, a gente acreditou que a competição é o modelo, né? E quando uma célula do corpo compete e está fora da colaboração, existe um nome para isso, que é câncer. Quando uma célula do organismo não está harmônica, em colaboração com todas as outras 100 trilhões de células que existem no organismo, a gente tem uma linha científica que cuida disso como oncologia. Então, crescer a todo custo, competir a todo custo, me parece algo doentio e que adoece a gente, em todos os aspectos. Então, fazendo esse preâmbulo gigantesco, que a gente foi lá na velocidade da Terra até aqui, a gente perde a perspectiva do que a gente, onde a gente está, o que a gente é, o que a gente está fazendo aqui e por que a gente está aqui, né, Carol? E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho como que você deixa essa rachadura, essa luz entrar dentro de você e como você enxerga essa questão da competição, como toca isso que eu falei no seu coração. Manda bala. Toca profundamente e amplamente, assim. Acho que tem tanta coisa aí, tem tanta riqueza e tanta maravilhosidade pra gente pensar, refletir. E é interessante isso que tu traz, né, do câncer, da célula que não coopera, que compete, sendo uma célula cancerígena. A gente hoje encontra a patologia em quem sofre. Uhum. Como se hoje a gente chamasse de câncer as outras 133 trilhões de células. E não a que está ali competindo com as outras. O adoecimento, ele se dá em quem não consegue não competir. Uhum. Em quem não consegue competir. Como lógica, né? E aí, além da competição, o acúmulo, essa ilusão de que só tem espaço para um, só tem lugar para um, né? E que precisa ser o melhor, e que precisa ser o líder, e que precisa ser o primeiro e o pioneiro. É uma lógica em que só tem lugar para um e nós somos 7 bilhões, então a gente vai ter uma pessoa que, se ela é minimamente bem ajustada, ela não vai conseguir suportar o fato de que ela está em cima dos 7 bilhões. E se ela não é bem ajustada, por que raios ela está em cima dos 7 bilhões? E aí, a gente, né, já estando com a transmissão do episódio acontecendo em setembro, a gente já está em déficit. A gente já está correndo atrás. E isso acontece com a gente individualmente também. A gente trabalha em déficit. A gente trabalha achando que dormir 4 horas por noite... Ah, mas eu consigo dormir 4 horas por noite e não tenho nenhum prejuízo. Por quanto tempo? Até quando? Né? No trabalho que eu tive no Brasil, que me adoeceu, eu lembro que eu tinha um colega, eu já contei isso algumas vezes, que eu tinha um colega que foi fazer cirurgia da vesícula, ele tirou a vesícula, e ele atendeu uma chamada, um call, assim, com todo mundo, na sala de recuperação. E, na época, eu já tava, isso foi um ano antes de eu sair da empresa, de eu pedir o afastamento, porque eu não tinha mais condições.
eu vi isso e pensei, se ele está num hospital, rodeado de profissionais de saúde, estão ali para dizer, olha só, não, né? E ele ou não teve essa instrução, ou ele ignorou essa instrução, quem sou eu com a minha dor? Se ele tá colocando a dor dele no bolso, todo mundo tem que botar a dor no bolso também, porque ou vai ser ele ou vai ser eu, né? Então, se eu não tiver aqui apesar da minha dor, o outro vai estar. Se eu não estiver aqui para performar meu trabalho, outra pessoa vai fazer. E a gente tem que dar graças a Deus porque estão nos fazendo um favor por nos dar um emprego. Que é uma história que eu acho que muita gente ouviu e que a gente tem essa subserviência programada, né? Nossa, estão te pagando em dia. Que bênção. E é um lugar difícil, Mari, porque por um lado a gente é um milagre por estarmos aqui nessa crosta improvável. Por outro lado, a gente está imerso num sistema em que tem coisas básicas e que a gente não tem acesso. E aí a gente fica, eu me vejo muito em conflito, sabe? Eu vou escrever num caderno de gratidão. Ai, ainda bem que eu tenho vida, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Mas ao mesmo tempo, por que a gente precisa trabalhar tanto para sobreviver? Para ter o mínimo? Sim. Eu não sei a resposta ainda. Mas eu acho que é importante que a gente pelo menos comece a se fazer essa pergunta. Sim. E comece a entender, eu acho muito importante isso, da gente entender a figura maior de tudo. E de como as coisas são interpretações, né? Eu tava escutando um vídeo ensaio hoje de manhã, antes da gente fazer a gravação, algumas horas antes, de alguém falando sobre a teoria da evolução da espécie como uma disrupção muito grande. Me perdoem por usar a palavra disrupção, mas vamos lá, na falta de uma palavra melhor. Uma disrupção muito grande no conceito de que, assim como lá quando o Galileu descobriu que a gente não estava no centro do universo, foi essa segunda onda de a gente não só não está no centro do universo, como a gente não é uma espécie diferenciada alecrim dourado. Nós estamos muito próximos dos primatas, macacos, chimpanzés, gorilas e tudo mais. E aí é muito interessante como, ao invés da gente olhar como algo que nos trouxesse uma humildade e uma cooperação e uma sensação de realmente, nós estamos aqui, a gente está a 0,01% de diferença de DNA de um primata. A gente olhar para isso e dizer esse 0,1% significa que a gente é evoluído, que a gente é acima e de que a gente vai fazer a natureza e que a gente vai dominar a natureza. E de que essa é a relação que a gente vai fazer. Sendo que o outro texto estava lá já. Já estava lá. E a gente não se dá conta. Até um certo momento. Até que a gente se dê conta. A gente não vê até a hora que a gente vê, e quando a gente vê, a gente não consegue desver. Aí é que fica interessante. Aí a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, né, Carol? Porque bate uma autorresponsabilização, né? É inevitável você, a partir de uma conscientização, e isso não significa que existe uma consciência definitiva, né? Se a gente for entrar nessa discussão de consciência aqui, a gente vai achar outro episódio, mas que a gente consiga perceber outras camadas e outras coisas, né? Que nem definição de consciência existe fechada, mas enfim. E aí você estava falando, acho que, por que a gente trabalha tanto, né? Por que a gente precisa desse modelo? E eu tenho me perguntado isso nos últimos 2 anos, que foram os últimos 2 anos que eu vim aqui para a roça. E me fiz esse questionamento várias vezes. E aí sim, tentando responder a mesma pergunta que você se faz, eu voltei para a origem do trabalho. O que é o trabalho? O que é o conceito de trabalho? Quem que falou que a gente tem que ficar desse jeito, trabalhando desse jeito, né? Então, assim, se a gente começa nos povos originários, assim, que ainda hoje vivem de uma forma colaborativa e
com uma relação de cooperação, inclusive com o que se produz, né, e com a terra e tal. O trabalho é uma parte da vida. E não só uma parte, porque nem é trabalho. Ele existe para a gente sobreviver. Então, o que é trabalho? Cara, trabalho é plantar. Por quê? Porque você precisa comer, cara. Então, o que você precisa fazer? Comida. Ah, eu preciso vestir, né? Porque tem frio. Não por pudor, mas porque eu, né? Não por vaidade, mas para me proteger, eventualmente, de insetos, né? De frio, Então tá, então vamos tecer. Vamos produzir, né? Vamos colocar uma cobertura pra gente. Tá, então. Bom, a gente precisa morar. Então vamos fazer uma casa. E no meio tempo, a gente convive, a gente se cuida, a gente cuida dos mais velhos, a gente cuida das crianças, a gente brinca, a gente farreia, a gente fica em volta da fogueira, a gente celebra, a gente se conecta, né? E aí o trabalho, quando foi acabando, ou houve a revolta para acabar a escravidão, para continuar esse modelo onde alguém ganha muito e trabalha pouco, você teve que valorizar o trabalho, né? Você teve que falar que, cara, o trabalho dignifica o homem. Aí vem Lutero e fala que você é predestinado se você é bem-sucedido. Deus te escolheu se você tem sucesso, né? Enfim, e aí a gente está nesse modelo onde a gente mudou o tipo de escravidão, né? A gente continua servindo a um grande senhor que ganha bastante, né? Nas fábricas, inicialmente na Revolução Industrial, eram 15, 18 horas de trabalho, péssimas condições. Hoje, quando a gente vai comprar uma roupinha em alguma loja de departamento, a gente não tem noção do trabalho escravo que está por trás, né? Enfim, e tantos outros modelos de trabalho que, na verdade, eles estão reproduzindo o mesmo modelo escravagista, né? Mas valorizando isso, glorificando, né? E aí, assim, óbvio, gente, não estou falando que não é pra gente trabalhar, que não é isso. Em que momento a gente aceitou, e tudo isso é narrativa, né? Então, quando você fala de discursos e tal, é justamente isso, porque existem outras civilizações, outros coletivos que não compraram essa ideia. Que olha e fala assim, cara, que vida louca que vocês têm, né? E em algum momento, e é muito legal, o que é uma ideologia, né? Uma ideologia é quando o grupo dominante e o grupo dominado compartilham da mesma ideia, porque senão o dominado não ia conseguir perpetuar a ideologia, né? Então, assim, a gente concorda, a gente reproduz, porque é isso, tem um ganhador, tem uma pessoa superior e tal. Então, em que momento, né, Carol? Como que a gente desconstrói esse lugar do trabalho na nossa vida? Que a gente passou tantos anos acreditando nisso e reproduzindo isso, né? Olha, é explodidor de cabeças e eu anotei tanta coisa aqui. Eu tô falando, eu anotei tanta coisa e a gente realmente, como a gente já tinha previsto, a gente realmente poderia passar um dia e meio conversando e indo em todos os lugares. Faz pausa, almoça, volta. E eu adoraria, e eu acho que seria ótimo para quem tá ouvindo também. E eu, estudando também um pouco a questão do trabalho, a origem do trabalho, essas possibilidades do trabalho, eu fui encontrando e tentando classificar um pouco quais são esses significados do trabalho, né? Então a gente tem esse significado orgânico, que é as células trabalham. A gente, né, a gente está conversando é trabalho, porque a gente está aqui colocando uma energia em algo, né? Aí a gente tem a dimensão social do trabalho, que é como que é essa divisão, né? O que é o trabalho produtivo?
que gera uma mercadoria para ser vendida. O que é o trabalho reprodutivo, que é o trabalho de manutenção da vida. Aí tem o moral, que é a gente ter um discurso hegemônico, que é um discurso que está aí colocado, né, como o normal, como a norma, de que é através do trabalho que a gente se dignifica, de que, né, se a gente for para a crença cristã, a gente tem lá a ética cristã, a gente tem lá que o trabalho ele é uma punição. Ele surge como uma punição, né? A Eva foi ser curiosa, foi ser metida, culpa da mulher, foi querer ser curiosa, mulher não pode ser curiosa, comeu a tal da maçã e agora tu vai ter que trabalhar pelo teu pão todo santo dia. Se deu mal. Então, eu não posso ser curioso e eu preciso trabalhar pelo meu pão todo santo dia para eu me lembrar que eu não posso ser curioso. E isso tá no nosso DNA, porque são séculos dessa crença. No Brasil, a gente começa a cultura do trabalho com a escravização, que nem tu falou. Então, a gente tá, a grande maioria da população brasileira, tá a 2, 3 gerações de uma pessoa escravizada. É muito perto, né? Então, a gente tem a crença e a gente tem o trauma. E a trauma intergeracional de, se eu não obedecer, eu tenho riscos à minha integridade física. Se eu não obedecer, é um risco para minha vida. E a gente não se dá conta disso. E tem pessoas que estão mais distantes dessa herança, então tem pessoas que estão muito próximas ainda dessa herança e que isso tá ali no dia a dia. Porque, e para algumas pessoas, isso ainda é verdade. Uhum. E o discurso hegemônico, ele faz com que a gente viva como se a gente estivesse num chão com desnível. E aí, a parte que vai pro desnível, né, que coloca uma bolinha, né, e ela vai sempre rolar para baixo, porque a gravidade está puxando. O discurso hegemônico é como se fosse essa gravidade puxando para si. Então, todos os dias, a gente acorda pensando, eu preciso trabalhar, é o trabalho que dignifica, só tem lugar para um. Essas coisas que a gente foi aprendendo, a gravidade está nos levando sempre para isso. E a gente precisa fazer força. A cultura do trabalho que a gente tem é essa. A cultura hegemônica do trabalho é essa. E a cultura hegemônica do trabalho é adoecedora. Ela está a serviço de fazer com que a gente use todos os recursos possíveis e imagináveis até o esgotamento. A gente use todos os recursos naturais até o esgotamento. E a gente vai além do esgotamento, então a gente tem 4 meses sem recursos naturais, que não sei de onde que vem, né? Uhum. E a gente vai descobrir. E das gerações futuras, né? A gente já está começando a descobrir, né? E a gente está usando o nosso recurso interno também, né? Para além do nosso limite. Eu tinha colegas que infartaram antes dos 40. A conta vem. A conta vem. É só uma questão de tempo. E pode ser que não venha para ti. Vai vir para a próxima geração, que nem falou. E pode vir para a próxima geração dos recursos naturais e pode vir para a próxima geração dos recursos psíquicos, fisiológicos. A conta tá vindo para nossa geração agora da escravização. Então, a gente aqui, quem tá ouvindo, meu Deus do céu, que coisa horrível. Sim! Qual é a saída? Bom, a saída é a gente conversar e dar um jeito, vamos lá. Sim, mas se a gente não descobrir, não vai sarar. Isso. Se a gente botar uma colcha em cima de uma perna quebrada e disser assim, não tá quebrado. Tá quebrado. É. Vai passar. E aí tu levantar pra caminhar depois, o que será que vai acontecer? Então a gente precisa abrir, tirar a colcha de cima da perna, olhar o osso exposto e dizer assim, meu Deus, essa coisa horrível. E aí pensar o que a gente pode, o que a gente faz com essa cacilda agora, né? É. E é pra isso que a gente tá aqui, pra entender, considerando tudo isso. E também considerando que muitas pessoas envolvidas nisso achavam que ela fez alguma coisa maravilhosa. Muitas pessoas tem uma parcela da população que realmente não tem a capacidade de sentir empatia, não tem a capacidade de sentir que está fazendo alguma coisa que está passando por cima. É uma parcela mínima. Tem uma parcela significativa da população que se dessensibilizou. Eu escutei de uma amiga que mora aqui, na Holanda,
que ela estava fazendo uma reportagem para olhar para algumas coisas do trote de universidade. Aqui na Holanda, ao contrário do que eu imaginava, quando eu vim cheia de esperança, achando que a Holanda era um país maravilhoso, tem as suas questões também. Uma delas é que nas universidades existem fraternidades e sororidades, como se estivéssemos em 1600 não sei quanto. E essas fraternidades, principalmente as fraternidades, que são dos homens, meninos, jovens, né? Elas têm rituais, né? Processos de entrada. Esses processos de entrada passam por grandíssimas humilhações psicológicas, físicas também, e coisas inarráveis. Todo semestre entra uma turma nova. E isso, assim, quem já fez universidade, até no Brasil, a gente tem o trote, né? Alguns são mais pesados, alguns menos. O que acontece no trote? Esse ritual no meu caso, foi ok, era coisa da tinta, não sei o que pode ser até uma coisa divertida. Ali no meio, tem no meu caso, eu me lembro vividamente de ter um assédio muito aberto e muito gritante, assédio sexual a uma pessoa que era uma colega que era muito bonita fisicamente, padrãozinho, assim. E era um assédio sexual, assim, gritante, que na minha época eu não sabia que era um assédio sexual, né? O que acontece, né? E aí, os outros trotes são ainda piores. Tu tem essas microviolências, ou essas grandes violências. Os calouros de hoje sofreram as violências. No semestre seguinte, eles vão se vingar. E vão aplicar aquilo que eles sofreram para a nova geração. Porque se eu sofri, tu também vai sofrer. E aí, no caso da fraternidade, às vezes é um grupo que é eleito que fica ali por alguns anos. Esses caras, à medida que eles vão se acostumando a mergulhar a pessoa em óleo, a colocar água fervente não sei o quê, a humilhar a pessoa se acostuma. Ela não se dá conta do tamanho da crueldade que é aquilo. Todos os dias, quando a gente vai para trabalhar, em alguns ambientes, a gente se acostuma, assim como eu me acostumei a ver uma pessoa numa sala de recuperação atendendo uma reunião, a gente se acostuma a ser assediada em evento corporativo. A gente se acostuma a escutar um gestor gritando. A gente acostuma a um cliente dar um esporro na gente, porque a gente não entregou alguma coisa, a gente não entregou de acordo com algo que ele nem tinha dito que ele queria. E aí a gente não só se acostuma, e aí tem um ponto meio de virada aí, que é algumas pessoas, para sobreviver, elas vão começar a infringir isso nos outros. Porque se eu sobrevivi, tu tem que sobreviver também. Eu não posso ter passado por tudo isso e agora vai ficar fácil para vocês. E outras pessoas vão olhar para isso e vão dizer, isso é inaceitável, não tem como. Né? E eu acho que aí reside a grande maioria das pessoas, na verdade. Sabe, assim, que é o que a gente faz com as violências que a gente testemunha, normaliza e se acostuma todo santo dia? Para onde isso vai? O que a gente faz com esses abusos? A gente tolera? A gente reforça? Eu, quando era diretora da empresa onde eu tive o meu primeiro burnout, eu acho que, assim, a coisa mais... que eu mais me lembro, e até hoje eu me culpo de ter pensado isso. Mas, de novo, aquilo era uma reprodução do que era normal. Uma pessoa da minha equipe descobriu que estava grávida. E eu fiquei sabendo por outra pessoa e disse, fulana tá grávida. A primeira coisa que eu disse foi, e o fulano de tal, que era cliente dela? Eu não pensei, ai, que legal pra ela. Eu pensei, ferrou. Eu acho que, inclusive, eu disse a palavra que começa com F. Ferrou. Ferrou. Já era. A gente vai passar agora 1 ano sem essa mulher. Eu, que hoje falo sobre saúde mental, sobre burnout, tô aqui tentando, sabe? E a gente normaliza. A gente normaliza. E isso é cruel com uma mãe. Porque se fosse um cara, a gente ia dizer, nossa, que legal, parabéns pra ele. E aí dá outro episódio também, a gente fala só sobre questão de gênero, né, Mari? É. Mas
O que a gente acostuma, normaliza, silencia, reverbera e reproduz? Tem um professor, ele é alemão e foi pro MIT, se chama Otto Scharmer. Ele desenvolveu a teoria U e fui estudar com ele esse ano, no início do ano. Eu acho que uma das coisas mais, assim, de novo, o óbvio, o simples, às vezes é difícil da gente enxergar, né? E ele fala assim, para um sistema, só é possível um sistema se transformar se ele se vê. E a gente só consegue porque um peixe não sabe que está dentro da água, né? Assim, ele está dentro da água, mas ele não tem essa noção, isso aqui é água, né? A gente é a mesma coisa. A gente não vê essas regras invisíveis, tácitas, e a gente não percebe isso no dia a dia, né? Então, a segunda regra que ele fala é, e para isso acontecer, para o sistema se ver, só é possível se os membros ganharem consciência desse sistema. Então, estou falando isso porque você falou da perna quebrada. E eu acho que é muito por aí, assim. Não adianta a gente fingir que não está acontecendo nada e seguir adiante, né? Entubando, como a gente... Termo técnico, né? E assim, compartilho com você, Carol. Eu vejo que eu fui educada para vencer na vida, para chegar lá, seja lá o que isso for, né? E eu fiz uma excelente faculdade, graças ao meu pai, né? Eu trabalhei em empresas gigantescas e sempre com algum desconforto, mas sempre reproduzindo o modelo para poder ter reconhecimento, para poder crescer, para poder ter uma posição, né, de destaque, ser promovida, etc, etc. E aí, na minha perspectiva, tem várias questões, né? Então, assim, sem ser hipócrita, até ontem eu estava fazendo exatamente o que esse modelo fala. E aí eu tenho algumas hipóteses, assim. Na psicologia social, você tem a questão do pertencimento. O pressuposto básico da gente reproduzir algumas coisas que a gente não necessariamente concorda, né? Que as nossas crenças e as nossas atitudes não são coerentes com o nosso comportamento, justamente para a gente fazer parte do grupo. Por isso que eu defendo tanto que a gente procure novos grupos, né? Para a gente poder ser mais coerente com aquilo que a gente acredita. Não adianta você ficar no mesmo ambiente que você não consegue mudar esse comportamento tão facilmente, ou pelo menos não sem muita resistência. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, a gente tem uma estrutura também de mundo que é ilusório dizer que a gente não precisa do dinheiro. A gente não come dinheiro, mas tudo a gente terceirizou absolutamente toda a nossa existência a uma moeda, papel, chamada dinheiro, hoje digital, que com um botão a gente perde tudo, ninguém também se dá conta disso. A gente terceirizou a nossa vida, a nossa existência ao dinheiro. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa de dinheiro. A gente não sabe mais plantar para produzir nossa comida, a gente não sabe mais de onde a água vem, para onde a água vai, a gente não sabe. A gente aperta um botão, aparece energia, e tudo isso por meio do dinheiro. Então a gente precisa, hoje, no modelo que a gente vive, do dinheiro para sobreviver. Parênteses. Isso é uma narrativa. Isso é uma parte de uma estrutura que a gente acredita, que a gente perpetua para que alguém ganhe com isso. Então, é possível, já existem mundos e já existem realidades onde isso não é verdade. Então, a gente tomar consciência disso também é importante. Então, estava falando do pertencimento, estou falando do dinheiro. Terceiro, o conforto. Quando chega essa autorresponsabilização que você falou, quem quer abrir mão do conforto? Quem tem coragem de abrir mão do status, do benefício, do conforto literal, assim,
físico de uma casa boa, porque uma casa boa é mais dinheiro. Para você ter mais dinheiro, você precisa estar no sistema. E você precisa ganhar mais. Então, assim, para você poder exercer a sua autorresponsabilidade, em alguma medida. Aliás, tem um livro incrível sobre isso que eu ainda não li, ele está comprado. Mas está numa fila de livros aqui, que é isso. Por que a gente não abre mão do conforto? Depois eu até coloco na descrição, vou achar o nome dele direitinho, não tem em português. Mas vou deixar lá para quem quiser também tiver curiosidade. Então, assim, tem a questão do conforto, né? E quando você cria estruturas de privilégio para você ter esse conforto, é óbvio que você vai querer esse privilégio. Porque nesse lugar de privilégio, a sua vida é melhor. Então, assim, cara, por que eu não vou querer uma vida melhor? Eu não vou querer umas férias mais legais, eu não vou querer um carro mais confortável, eu não vou querer uma casa mais confortável. Que, aliás, não, a gente, na verdade, eu estou usando um adjetivo errado, não é confortável, é luxuoso. Que não necessariamente conforto e abundância tem a ver com valor, né? Mas tudo bem, vamos seguir essa lógica. E último e não menos importante que eu acho, que é a dor. E aí é a minha perspectiva, gente, não tem nada de certo ou errado, é o que eu percebo e estou compartilhando aqui, né, pra gente trocar ideia. E quarto, último, não menos importante, a dor não foi suficientemente grande para te fazer pensar em outras opções. Porque o que eu mais vejo e via entre colegas de trabalho, 90% está adoecido, em maior ou menor grau. Nós estamos adoecidos em maior e menor grau. Só que alguns, e eu tenho, assim, tem urticária, tem descamação das mãos, tem crise de ansiedade, tem intestino irritado, tem... Tudo isso é sinal de adoecimento e desconforto. Em maior ou menor grau, porque aí você toma um remédio, ou passa um creme, ou você extrapola no fim de semana, ou você compensa fazendo uma baita viagem de férias, porque, eu mereço, e aí, pá, tem aquela coisa, né, de blogueira, maravilhosa, sei lá onde. E aí você compensa e você vai administrando o prejuízo, sabe? Você vai segurando a onda. Cara, até uma hora que esse limite já passou faz tempo e aí vem a rachadura, que é a leitura da música do Cohen, né? Então, assim, no meu caso, eu tive 3 baita rachaduras, por isso que eu brinco que teve o holofote, não teve uma luz, né? E não teve, ali um espaço abriu, assim, total, né? Veio logo um raio um facho gigantesco. E quando essa dor, ela te obriga a enxergar e a perceber, que aí eu vou entrar um pouquinho agora, mais especificamente, queria que você falasse um pouquinho no burnout mesmo, né? Eu acho que não tem muito, é o que você falou, não dá para desver, não tem caminho de volta, porque aquilo te transforma, né? De uma forma que não existe, é complexo isso, né? A mesma coisa que falar que a pandemia teve o lado bom, né? É um absurdo, mas assim, é isso, a luz entra. De alguma forma, aproveitar esse período, depois de se cuidar, depois de estar íntegro novamente consigo, com as relações, dentro da sua possibilidade. Né? Eu acho que aproveitar esse momento de ruptura para você enxergar outros caminhos, outros mundos. Não à toa esse podcast chama Construtora de Mundos. Né? Ele não nasceu do nada. Ele nasceu na minha expectativa e na minha ânsia de falar, cara, existem outros mundos, galera, que a gente não tá vendo, e como eu não via, eu quero que mais gente veja junto comigo. Outras opções, outros caminhos, outras ferramentas que a gente pode utilizar para a gente construir mundos diferentes, né? E aí eu acho que essa grande ruptura, ela te permite questionar. Ela te permite falar, peraí, acho que isso não tá fazendo muito sentido esse negócio aqui, tá meio esquisito. E aí você começa a buscar alguma alternativa de alguma forma.
Uma coisa que eu acho muito maravilhosa, Mari, de colocar construtora de mundos no plural, é que não existe um mundo possível. Eu comecei a olhar muito para o meu trabalho. O ponto de partida é o burnout, e eu acho que é uma das entrevistas que eu levei mais tempo para começar a falar sobre burnout, e eu acho maravilhoso isso, porque normalmente... 1 hora já e a gente não falou de burnout. Normalmente a terceira palavra que eu falo já é burnout. E é interessante isso, porque eu percebo que eu colocar o burnout na frente, em muitas situações, é tão bom, porque já tira, assim, ó, a pessoa já se desarma. Porque, assim, aqui tá a rachadura. Eu estou expondo a rachadura e a luz tá aqui. Vamos conversar de igual para igual? Mas aqui nem precisa. E isso também é mágico, maravilhoso. A partir do burnout, eu comecei a entender essa cultura hegemônica do trabalho que a gente estava falando antes. E aí eu comecei a entender, e aí eu converso muito com a Isabel Marçal, que é do Instituto Bem-Estar, que é uma organização sem fins lucrativos de saúde da mente em São Paulo, maravilhosa. E a gente começou a conversar muito sobre essa coisa de ter uma contracultura do trabalho. Porque a gente não pode se render... A gente não pode se render ao Rivotril. O Rivotril é maravilhoso quando é preciso. Mas a gente não pode achar normal andar com uma farmácia na bolsa. Não pode, entendeu? Só que aí eu fui entendendo algumas coisas, e tem uma fala da Vandana Shiva, que eu já te vi mencionando a Vandana Shiva. Tem uma fala que eu amo, que tem um curso que eu dou sobre cultura do trabalho que eu coloco, que ela diz assim: a gente achar que a gente pode mudar o mundo é uma perspectiva colonizatória. Parte do princípio que eu sei o que é melhor para o mundo. Eu, aqui, na minha insignificância, nos meus 8 quilômetros de crosta, sei o que é melhor para o resto do mundo. E, cara, é assim, e isso pesa também. Olha o tamanho da responsabilidade que é uma pessoa querer resolver o mundo, sabe? Olha que complexo de super-heroína que a gente tem. Não precisa, calma, menos. E aí ela diz, o que eu tento, a minha abordagem é servir a terra com o que eu tenho disponível da melhor forma possível. E aí eu revisitei esse conceito de cultura do trabalho e contracultura do trabalho no plural. Botando assim, que nem tu, no Criadora de Mundos. Porque não existe uma cultura do trabalho. Existe a cultura do trabalho no Brasil, existe a cultura do trabalho em São Paulo, existe a cultura do trabalho no Pará, existe a cultura do trabalho na Argentina, existe a cultura do trabalho na Holanda, existe a cultura do trabalho no sul da Holanda, no mercado de tecnologia do sul da Holanda, nas empresas internacionais do mercado de tecnologia do sul da Holanda. Não existe uma. E assim como não pode existir uma contracultura do trabalho, porque se a gente criar uma contracultura do trabalho, é a ditadura do trabalho daí. A ditadura da contracultura do trabalho, e aí a gente tá aqui só trocando de mão, né? O nome, exatamente. A gente só tá mudando o nome da mesma coisa. Então, não. Tem uma coisa, um conceito que eu comecei a estudar um pouco mais profundamente faz pouco tempo, então eu não vou ousar dizer que eu sei a amplitude dele, ou que eu sei profundamente, ou que eu não tenho críticas a ele. Mas eu acho que ele é muito interessante, que é do Dabrowski, que era um psicanalista, psiquiatra polonês, que é o conceito da desintegração positiva. Que é o famoso cair pra cima. Resumido. Assim, é muito complexo, tem várias, né? Mas assim, se a gente pensar, é cair pra cima. Os momentos de crise existencial que a gente tem, conflito interno, psíquico, esse momento de eu não aguento mais, e aí tu entra num processo em que, como tu falou, a dor é grande demais pra gente continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo, isso é uma desintegração. E a gente pode passar por várias na nossa vida. O que acontece, e eu e tu somos exemplos disso, é que depois dessa desintegração a gente se reintegra de um jeito diferente. A gente vem pro mundo com quebra-cabeça, bonitinho, as pecinhas ali, tudo, aquele cubo de Rubik's Cube, tudo, cada lado na corzinha, bonitinha, do jeito que tem que ser, senta bonitinho, cruza a perna, prende o cabelo, bababá, estuda pra prova, não sei o quê. Aí dá alguma coisa que alguém vai lá e sacode as cores tudo.
Só que ao invés da gente voltar, vai ser tudo amarelinho, rosinha, não sei o que, a gente volta e a gente diz, eu não quero mais essa peça. Isso não faz mais sentido. Eu quero essa outra que tá lá em cima. E que, putz, eu acho muito mais legal, entendeu? Então a gente vai reintegrando a nossa personalidade com outros elementos que não estavam antes. O que eu acho meio esquisito é que ele meio que hierarquiza as pessoas. E aí, qualquer coisa de hierarquizar pessoas, a gente sabe que é problemático e potencialmente, né? Mas, entendendo assim vagamente, antes da desintegração e pré-desintegração, a gente tem esse momento de eu tô fazendo, tô trabalhando, tô fazendo o meu, tô ali na mais pura e abençoada ignorância. Não sei que pode ser diferente. Eu tô no aquário, eu não sei que eu tô no aquário. Eu não sei que tem água, eu não sei que eu tô na água. O peixe pergunta pro peixe o que acha da água e o outro peixe diz, que água? Esse é o primeiro passo, o primeiro momento. Aí depois a gente vai começando a entender que tem água, a gente vai começando a entender que a gente tá dentro do aquário, a gente vai começando a entender que o aquário tá dentro de um parque da Disney que só tá ali pra acumular dinheiro e chantagear turista. E que tem coisa legal também, gente, calma, também não vou... Mas assim, né? E aí, a cada momento de desintegração, a gente volta com uma visão diferente, com um repertório diferente. Então, assim como tu falou, a gente não tá romantizando, achando que, que legal, vamos sofrer, vamos aqui ficar sem trabalhar 2 anos, marginalizada, sem dinheiro, sentindo um cocô boiando, legal. Não! Mas, quando isso acontece, o pós pode ser muito da hora. E a gente que passa por isso, eu entendo que a gente tem um privilégio de olhar para o mundo diferente, de olhar o aquário, e a gente tem a responsabilidade de chegar para as pessoas que estão na água e dizer, olha só, tu tá com problema para respirar porque essa água tá bem suja. A Cristina Masla, que é a psicóloga que há 40 anos já estuda síndrome de burnout, a descrição da OMS vem dela. Ela fala, há muitos anos, ela usa a metáfora do canário na mina de carvão, que é a história de que lá, quando eles iam explorar as minas de carvão, quando ainda era legal e tal, quando eles iam começar a explorar uma mina pela primeira vez, eles não sabiam se aquele lugar ali, se os mineradores, os trabalhadores iam ter condições de lidar com aquele ambiente, porque muitos lugares eram muito tóxico o ar. Tinha muita concentração de sei lá o quê. Que eu não vou saber, não vou lembrar. Mas era um ar muito tóxico. E isso eles aprenderam como? Eles mandaram a galera irrestrita e foram vendo que a galera adoeceu, começou a ter problema crônico e começou a morrer. Então teve primeiro esse estágio. Vamos abusar de todo mundo, explora até esgotar. Putz, começou a morrer gente. Embaçado, hein? Vamos fazer alguma coisa? Aí, o que a gente pode fazer para proteger essas pessoas? Eles perceberam que os canários têm uma sensibilidade muito aumentada em relação aos poluentes e à toxicidade do ar. Que eles ficavam doentes ou até morriam em níveis muito mais baixos do que os seres humanos. Então, se eles colocassem o canário e vissem, olha, esse canário aqui deu ruim para ele, também vai dar ruim para as pessoas. As pessoas que passam por um burnout, por exemplo, segundo a Cristina e segundo a Carol Milters, são os canários na mina de carvão. A gente enxerga, a gente sente no corpo, na alma, no espírito, em todos os nossos órgãos. Não tá certo. A gente entende que é abuso sem, às vezes, conseguir articular que é abuso. Depois a gente vai se dar conta, aquilo chamava assédio. 3, 5, 10 anos depois a gente vai se dar conta, aquilo chamava assédio, aquilo chamava abuso, aquilo não estava certo. Mas a gente sente e a gente chega num nível de dor que não tem como suportar. Eu tive 2 episódios em que o ar me deixou sem poder respirar. Metaforicamente, não foi literalmente, foi metaforicamente. Eu era diretora de uma empresa no Brasil, em Porto Alegre, onde eu nasci, e eu trabalhei 8 anos nessa empresa, e durante uns 3 anos eu não tinha o menor limite,
e eu comecei a ter problemas muito sérios que foram se acumulando, questões físicas, questões cognitivas, questões emocionais, despersonalização, enfim. E eu precisei sair do ambiente. A célula saudável precisou se afastar das células cancerígenas. E, no caso, era um ambiente que, né, continuou funcionando. Eu me afastei, que é o que a gente fala sempre para pessoas que estão com sintomas, se afaste, e aí no afastamento tu vai conseguir entender o que é teu, o que é do outro, começar a tentar entender. Vim morar na Holanda, que é onde eu moro hoje, faz 6 anos que eu moro aqui, e há pouquíssimo tempo depois de eu ter me mudado para cá, 4 meses depois de eu estar num trabalho aqui, numa função muito parecida, numa empresa muito menos tóxica, porém com algumas práticas muito parecidas, e sem ter entendido que eu tinha tido um burnout lá no Brasil e sem ter me recuperado dele apropriadamente e o que poderia ter me adoecido, eu adoeci de novo, foi muito pior, tive crise de pânico, tive depressão, fiquei 2 anos sem conseguir pensar em trabalho. Isso faz 6 anos já, e nesses últimos anos tenho trabalhado na conscientização para que a gente saiba que isso existe, para que os canários não se sintam sozinhos, não sintam que são a célula cancerígena e que a gente possa se reconstruir melhor e construir outros mundos. E Carol, assim, eu já falei isso para você, né? Mas assim, queria registrar também. Acho que a importância do seu trabalho, né, é muito grande, porque e eu fui me dar conta também do que estava acontecendo por conta da semana de conscientização que eu assisti de cabo a rabo, né? E aí eu falei, nossa, então era isso, né? E aí foi a partir daí que eu comecei a fazer as pazes comigo e a entender, porque existe esse lugar de você falar, puta, não dei conta, né? Não dei conta de encarar as coisas e de lidar com as coisas, né? Sim, tem uma parte, e aí de cada um, né? De maturidade, de XYZ, que a gente faz muita cagada no caminho, sem tirar essa, né? sem me eximir de muita responsabilidade do que eu né, fiz de errado. Mas existe esse lugar de você achar que você não deu conta, de que você tá errada e que tem alguma coisa errada com você. Então, esse lugar a importância dessa conscientização, ela é sem tamanho, né? Porque é nesse momento que foi o seu próprio exemplo que você falou, né? Até você realmente entender o que tinha rolado, você repetiu involuntariamente, né? Mas aquele ambiente te expôs de novo a gatilhos e a situações que te levaram para o mesmo lugar, né? Então, é fundamental esse papo aqui, não é terrorismo, mas é uma possibilidade da gente entender o que está acontecendo, né? De colocar esse holofotezinho dentro do aquário e falar, ó, aqui tem água suja, aqui tem isso que, falta oxigênio, e aqui a gente tem que dar um jeito de se virar. E aí, Carol, assim, o que faz, né? Como é que lida com isso? Como que a gente lida com isso? E até o episódio sobre o luto que eu gravei também, que foi uma delícia ter conversado com a Lu, nossa, sei lá, é uma coisa maravilhosa. É um luto também, né? Porque você ali perde um trabalho ou perde a sua versão de profissional, de quem é você no trabalho, e ao mesmo tempo tem que se reinventar, de se colar esses pedaços da desintegração. Sabe o que eu lembrei? Tem na China tem uma técnica chamada kintsugi, que eles usam ouro e cola para colar as louças que quebram, né? Então, assim, você não joga fora uma louça quebrada, você transforma aquilo numa peça única, linda, colada a ouro. E você
guarda aquilo para honrar aquela cicatriz, né? De certa forma, você fica mais bonita ali naquela, né? A louça fica mais bonita. E eu me lembrei disso quando você estava falando da teoria dele de cair para cima, que é um pouco isso, né? Como que a gente faz? Quais são, sei lá, tem passo a passo, tem, né? E aí, pessoal, óbvio, tem muito conteúdo da Carol. Sigam, assistam. Eu tô aqui, né, como mediadora para dar oportunidade para ela contar e a gente conseguir ter mais acesso a esse tipo de informação. Olha, Mari, se tivesse passo a passo, eu adoraria saber. Inclusive, me mandem. Ganhar tempo, né? Porque, assim, esses processos de desintegração, o burnout ou outras crises, né? Eles, ao mesmo tempo, tem coisas que são meio universais e, ao mesmo tempo, tem coisas que são muito individuais, que são muito únicas de cada pessoa, né? Eu tenho o Burnoutas Anônimos, que é um grupo de apoio, que a Mari já participou algumas vezes, e que a gente se encontra muitas no mês, no Zoom, é gratuito, sem fins lucrativos, enfim. E a gente tem a sensação, quando a gente conversa por mundo ali, a gente tem a sensação de que a gente está falando a mesma língua. Cada pessoa está numa carreira diferente, numa idade diferente, num estado, num país diferente. E tem coisas que são absurdamente diferentes. E daqui a pouco alguém conta alguma coisa que todo mundo sentiu igual. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender que a gente não está sozinho, porque eu acho que muito do sofrimento vem dessa solidão, porque em volta parece que tá todo mundo dando conta, a gente abre o Instagram e aí a pessoa tá ali botando, tá pago, mais um dia, e não sei o quê, ou a pessoa tá de férias num lugar maravilhoso, que tu não tem dinheiro para ir, ou que tu não tem tempo para ir. Entender que essa comparação vem da competitividade, que vem desse motor de fazer a gente se sentir miserável para que a gente continue de um lado da moeda trabalhando e do outro lado consumindo. E a gente vai ficar que nem um ratinho de hamster. A gente encontrar pessoas que estejam nessa frequência ajuda muito. A gente valorizar as relações que estão nessa frequência ajuda muito. Só de tu que está nos escutando ouvir da gente que a gente sentiu isso, que a gente tá nessa, que a gente... isso já tem um valor muito grande. Existe uma falsa impressão de que é só com a gente. Porque é difícil expor as dores. É difícil expor a parte ruim. E o que é mais, que gera mais aplauso, recompensa, tudo mais, é o antes e o depois, a história de sucesso, é o case. Tu vai abrir o LinkedIn, tem a pessoa deitada na cama no LinkedIn. Não tem. E aí tu que tá deitada na cama, assim, com o celular de lado, olhando o LinkedIn, pensa, eu sou uma miserável. Só que a gente nunca sabe. Eu me lembro que eu tinha uma conhecida que tava, assim, ela tava um meteoro da paixão na carreira dela, assim, sabe? Meu Deus! E eu, ao mesmo tempo que eu tava elaborando, eu tava também pensando, putz, ai, sabe, tô me sentindo inútil aqui, não, né? E foi uma questão de meses. E ela desabou de um jeito que foi feio. E aí eu fiquei pensando, realmente, a gente não tem como saber. A gente não tem como saber o quanto custou pra pessoa chegar naquele lugar que a gente tá vendo ali. A gente não sabe há quanto tempo ela vai estar naquele lugar, quando, né? Então, a gente tem muita consciência. Porque isso acontece muito, isso nos afeta muito. Isso me afeta muito hoje, eu estudo isso. Sabe? Momentos de autoconexão, momentos de silêncio, momentos de desconexão. Parece que a gente precisa estar toda hora sabendo de tudo que está acontecendo e estar toda hora disponível. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu fui criando na minha rotina de trabalho algumas coisas para ir me ajudando. Então, eu tenho momentos no dia em que eu estou desconectada, eu tenho momentos na semana que eu me desconecto, eu tenho momentos a cada 7 semanas eu paro uma, eu desconecto, apago redes sociais, eu não penso em trabalho, e aí eu vou cultivar outras coisas que não são trabalho, porque eu também sou workaholic em recuperação.
E muita gente que tem burnout, existem muitas comorbidades, né? E muita gente que tem burnout é workaholic, ou se tornou workaholic. A gente tá numa cultura que é workaholic, em que parece que se tu não... Se tu conversa com uma pessoa, como é que tu tá? E a pessoa não diz, ai, tá uma correria. E a pessoa diz assim, ai, eu tô com tempo. Parece que essa pessoa é preguiçosa. E por algum motivo a gente acha que preguiça é um pecado capital e que preguiça é uma coisa horrível, que, meu Deus do céu, socorro, preguiça, né? Te libertar um pouco dessa culpa. Entender o luto, entender que a gente não é mais o mesmo depois desse processo, depois desse colapso. Eu costumo dizer que a Carol, diretora executiva, bababá, morreu de estresse. É muito difícil. Tem gente que leva anos, décadas para processar isso. E cada um, não existe um jeito, né? Que nem no episódio que, na conversa que foi maravilhosa, que eu amei ouvir. Não existe assim, não tem os passos, né? Vamos aqui, o passo a passo do curso. Tem os estágios que ajudam a informar, enfim, mas não tem o passo a passo de como é que a gente vive isso. Mas é aceitar que aquilo não é mais. E aceitar que algo novo vai surgir. O tempo de recuperação, o tempo para retomada é muito, sempre, 100% das vezes, é mais longo do que a gente gostaria. E grande parte das vezes é mais longo do que a gente tem condições financeiras de bancar. E isso é uma merda. Mas isso nos lembra e nos coloca num lugar de eu competi até aqui e eu não vou conseguir literalmente sobreviver se eu não puder aceitar a ajuda de alguém. E aí, nessa queda que a gente se dá conta. Que se a gente não aceitar a ajuda de outra pessoa para lavar uma louça, para fazer uma compra do mês, para pagar um aluguel, para dormir no sofá por um tempo, às vezes, para perguntar como é que tu tá. Para dizer, e aí, como é que estamos hoje? Bem? Então tá, amanhã. E às vezes é só isso. Às vezes é só isso. Às vezes é mandar um meme pra pessoa. Mandar um meme ali. Já. Mandar uma meditação, mandar uma música. Pensei em ti. Porque junto com a competitividade vem o mito da autossuficiência. Eu preciso ser melhor e eu não posso depender de ninguém, não posso precisar de ninguém. E isso é uma grandíssima mentira. A gente não é coisíssima nenhuma sozinho. E não tem graça nenhuma. Se a gente conseguisse, não ia ter graça nenhuma. E aí, paradoxalmente, ao mesmo tempo que a gente não é mais a mesma pessoa, que a pessoa que morreu de estresse ou morreu de alguma outra causa, a gente não perde as habilidades e os conhecimentos. Hoje, eu sou escritora, eu falo sobre saúde mental no trabalho, eu trabalhei 10 anos com CRM. Se tu te inscreve no Burnoutados Anônimos, tu vai ver que tem e-mails muito bonitos, muito bem programados, com links todos corretíssimos, com um site bem bonitinho, que não é assim, meu Deus do céu, mas que assim, que algumas pessoas já acharam que eu tinha agência que trabalhava. Isso eu faço, porque eu passei 10 anos trabalhando com isso. E hoje eu consigo usar isso a favor de algo que é maravilhoso pra mim. Eu consigo pegar coisas que estavam lá, que eu usava, que eu gostava, e que eu posso usar a meu favor. Eu não preciso jogar fora. Eu posso escolher, eu vou jogar fora e vou reciclar a mentalidade de que só tem lugar para um, a mentalidade de tolerar abuso e de tolerar intoleráveis. E eu posso manter alguns conhecimentos que eu tive, eu posso manter algumas habilidades que eu aprendi. E eu posso manter a experiência que eu tive. A gente também vem de uma perspectiva de carreira como sendo uma linha única, reta, ascendente. A gente não vive mais num mundo de linhas retas ascendentes. Não é mais esse mundo. Se tu ainda acha que é, a única linha reta ascendente que a gente está tendo hoje é a temperatura do mundo. O resto tá tudo maluco. O eletrocardiograma, né? Eu estou no verão na Holanda, tá fazendo 18 graus. Chove há 3 semanas. E parece outono. E aqui era para ser o meio do verão, que ano passado estava 35 graus e ano retrasado estava 38 graus nessa época do ano. Nada mais é linear. Isso pode ser algo que vai nos tirar o chão, mas a gente vai cair para cima. E vai lembrar que a gente pode desenhar o chão que a gente quiser, que também é massa. E a gente pode pegar referências pro nosso cubinho mágico. E eu acho que é isso.
Se deixar, eu fico aqui, ó. É só isso. Isso tudo. Seria apenas isso tudo. E, Carol, uma coisa muito, 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 muito massa também é o corpo sabe, né? A nossa emoção sabe. Assim, a gente reaprende a ouvir outros saberes, né? Outros conhecimentos que a gente esquece, né? E supervaloriza o mental, cognitivo, intelectual, de produção produtivista, né? Ter que fazer as coisas o tempo todo. E essa reintegração da gente, né? Do todo mesmo, acho que é o grande presente, assim, que a gente pode enxergar, reperceber, né? Porque a gente sabe, a gente sente, né? Quando a gente entra no ambiente não tá muito legal, ou uma pessoa que deixa a gente super bem, que a gente quer estar do lado, que a gente sente confiança, né? E é de um lugar que não é racional, não é uma coisa, não é mental, né? E acho que a gente tem uma reconexão com esses outros saberes, né? Com essas outras fontes de conhecimento, de guia do que a gente pode fazer e de redirecionar o propósito, né? Porque nenhuma ferramenta é inerentemente boa ou ruim, né? O que você trouxe o exemplo de hoje está a serviço, assim, as ferramentas estão aí, mas você está a serviço de construir mundos, né, mais saudáveis, mais dignos, e que cada um possa ser, né, o que é. E essa é a ideia, né? E quando também a Co-Futures nasceu, né, nesse lugar também de, cara, a gente precisa sair um pouquinho do automático para ouvir esses outros saberes, né? Porque muitos momentos a resposta racional e mental não vai te ajudar. Ela vai te trazer mais do mesmo, né? E talvez assim, por mais que não exista, né, uma única forma, mas integrar esses outros sentidos, reintegrar esses outros sentidos, é tão importante também, né, Carol? De não ignorar o que teu corpo tá falando, não ignorar o que a tua emoção tá falando. Porque não é à toa, né? A gente não é feito de cabeça, a gente é feito de corpo, né? De emoção, de coração, de cognição, né? A gente uma integração, é uma integralidade, um corpo complexo de vários atributos e requisitos, vou falar assim. Então, passar a não ignorar, porque quando a gente percebe, é porque daí já tá a luzinha vermelha ali. Então, acho que esse é um grande aprendizado. Grande aprendizado. E Eu costumava dizer e pensar, antes do meu primeiro burnout, que o meu corpo era um veículo que carregava minha cabeça. Ele era só essa coisa aqui, que tem as coisas para baixo, para carregar essa grande riqueza que é a minha cabeça. Porque o que gera valor é o que está na cabeça. Uhum. E hoje a gente já sabe, e aí a gente já sabe de várias formas, né? A gente sabe de vários saberes, que a gente não é só a nossa cabeça, que a gente não pode ficar só na nossa cabeça. Inclusive, para o próprio processo de recuperação do burnout, já se sabe também que é muito importante se ter abordagens somáticas, abordagens corporais, porque muito do estresse fica no corpo, muito do trauma fica no corpo. Não adianta só a gente sentar, falar por 10 anos da terapia, é importante, é indispensável, é maravilhoso. Mas essa fala, tu tá usando uma parte. E às vezes tu tá ali num processo terapêutico, de um exercício de relaxamento, ou de um processo de liberação de energia no corpo, um processo de conscientização do teu corpo, um exercício de respiração em que tu sente como que tu tá, tu sente onde é que tem tensão, tem um escaneamento corporal para ver como é que tá o ombro, como é que tá o joelho, como é que tá o dedão do pé. Eu não
lembrava dedão do pé. Que dedão do pé, sabe? Uhum. Hoje eu sei que quando eu tô ansiosa é aperto no peito, é pescoço tenso, é garganta que fecha. Eu sei direitinho, sabe? Na hora, me dá assim, ó, pá. Quando eu tenho um insight, o meu corpo ele dá meio que uma corrente elétrica, assim, sabe? Que eu sei assim, opa, aqui tá bom, tá quente. Cheguei numa conclusão boa. Eu não sabia disso uns anos atrás. E aí eu fiquei 1 ano sentindo dor no peito, com o peito apertando, com ansiedade, 24 horas por dia, sem saber. Porque eu não percebia. Eu fui me dar conta. E aí eu pensei, eu tô com isso faz 1 ano e eu nem tinha me dado conta. E eu provavelmente tive incontáveis insights que eu sentia assim, e eu, ai, esquisito, segue, responde e-mail, vai. Então tem muita potência aí, né? Porque o outro lado da dor também é a potência. E a gente precisa das duas coisas. A gente não pode. A rachadura, é a luz, o holofote que vem da rachadura. Se a gente ficar passando massa corrida na rachadura, não entra luz. A gente perde a oportunidade de deixar nascer coisas muito incríveis, né, Carol? Muito. Então me conta, assim, como que você trabalha concretamente, como que você dá esse suporte, quem quiser e precisar entrar em contato com você, como que você pode oferecer essa rede, né, de segurança para quem está nessa transição. Eu chamo de transição, porque é uma passagem que leva a gente para um autoconhecimento, leva a gente para outros caminhos mais conscientes, né? Eu tenho alguns projetos, algumas iniciativas que estão em curso e tem algumas coisas que vão surgindo no futuro, nos futuros, de acordo com quando a pessoa você que está nos escutando, nos ouvir, pode ser que algumas coisas não esteja mais fazendo porque o tempo é esse e é tudo temporário. Atualmente, e o que eu tenho colocado muito do meu propósito, eu escrevo sobre a síndrome de burnout, sobre saúde mental no trabalho, escrevo sobre escrever também. Eu tenho 2 livros, que são Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, que eu narro os 2 anos que eu tive meu 2º episódio, e Um Passo por Dia, Meditações para Recomeçar Sempre que Preciso. Tem uma música que eu compus junto com o Marcelo Correia, que é a pessoa que nos conectou, porque a Maria é amiga do Marcelo, e eu sou irmã hoje do Marcelo também, e a gente compôs essa música inspirados no livro. A gente chega lá, a gente chega lá, a gente chega lá. Burnoutados Anônimos é o grupo de apoio gratuito sem fins lucrativos, burnoutadosanonymous.org. As inscrições estão sempre abertas. Acontece uma vez ao mês, atualmente acontece uma vez ao mês. A semana de conscientização da burnout acontece anualmente, a gente está fazendo agora ela em janeiro. No final do Janeiro Branco, quando a gente já falou tudo de branco, a gente vai para o amarelo da semana de conscientização da burnout, traz especialistas, e tudo está gravado, está no YouTube, tudo aberto, também gratuito, também sem fins lucrativos. Nos meus perfis, no meu site, tem muita informação, tem podcast meu aqui no Spotify também, chama Vida Após a Burnout, que tem algumas lives que eu fiz no passado, tem algumas coisas que eu vou complementando. Eu tenho cursos relacionados à saúde mental no trabalho e um curso sobre estresse, sobre a compreensão do estresse, o que é, como a gente ativa a resposta de relaxamento, quais são os sintomas mais comuns e como é que a gente pode ressignificar isso e alguns momentos de reflexão. E pela frente vem ainda algumas formações mais específicas sobre burnout, sobre cultura do trabalho. E trago também, em alguns momentos, pode ser que quando você estiver ouvindo eu esteja com isso de forma recorrente, pode ser que eu esteja individual. Veja qual a informação mais atualizada no meu site. De também facilitar momentos de escrita para que você que está aí possa recomeçar a escrever a sua história. Tenho experimentado sessões individuais, sessões em grupo, pode ser que eu tenha os 2, pode ser que eu tenha um só. Não me comprometerei com nenhum. Vamos ver o que fará sentido.
E tenho feito as pazes com a impermanência. De que pode ser que você me escutando hoje, você vai lá ver, e eu tô com 55 cursos, uma organização sem fins lucrativos registrada, que é o meu sonho, que vai acontecer em algum momento, destinada a acolhimento e conscientização da síndrome de burnout. E pode ser que tenha mais livros, pode ser que tenha muito mais coisas. Então, ou pode ser que eu tenha mudado completamente, esteja fazendo arte na praia. E aí você vai lá ver a quantas eu ando, mas eu digo pra você que pode ser que eu esteja fazendo algo completamente diferente do que eu acabei de dizer que eu faço hoje, pode ser que eu esteja fazendo exatamente isso, mas tudo que a gente falou aqui não altera. Porque essas outras coisas, elas são projetos, elas são conclusões e alguns pontos de uma história e de alguns aprendizados, que é o que a gente falou do luto. Algumas coisas elas vão se modificar, algumas coisas a gente vai deixar para trás, mas algumas coisas a gente mantém. Então, independente do que eu estiver fazendo, eu sei que vai ter serviço a outras pessoas que precisam se sentir ouvidas, e eu sei que vai ter criatividade, de alguma forma, porque são as coisas mais importantes da minha vida. E humor, de alguma forma. Eu não faço piada com burnout, pode ser que um dia eu faça, mas eu preciso de humor na minha vida, preciso rir. Comecei falando que eu sou escritora, que eu rio, termino dizendo que eu sou escritora e que eu rio. Maravilhoso. E, Carol, que o trabalho seja a expressão da nossa essência, né? E tudo isso já completamente ressignificado, com uma baita luz em cima. Cara, foi maravilhoso receber você no sofazinho. Inenarrável. Obrigada, Carol. Obrigada. Mesmo. Uma delícia. Obrigada, Mari. Me senti do teu ladinho aí. Me senti a 2 metros e não a 10 mil quilômetros de distância. Obrigada por esse teu trabalho. Obrigada por nos reconectar com tanta coisa que é importante. Porque mesmo a gente que está mais conectado em algumas dessas mensagens, algumas dessas reflexões, a gente às vezes também sequestrado um pouco pelo dia a dia. E eu acho que é muito importante que a gente se permita e que proporcione esses momentos de conversa, de escuta, de reflexão. Então, obrigada e vida longa ao Co-Futures. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.